Atuando em quase todo o território nacional desde 1967, a Versani Sandrini oferece soluções de higienização ambiental, segurança patrimonial e eletrônica, gestão de estacionamentos, engenharia de manutenção e gestão de ativos. Presente em indústrias, shopping centers, aeroportos, hospitais e instituições de ensino. A Versani Sandrini dispõe de grande tecnologia, oferecendo transparência, credibilidade e pioneirismo. Foco no negócio, e o nosso negócio é atender você. Versani Sandrini, sempre ao seu lado. Olá pessoal, sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador. Papo de Comprador é um programa de conteúdo relevante para você, comprador, que traz pessoas experientes para um bate-papo descontraído para você. Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O tema do nosso papo de hoje é a contratação de serviços. A gente vai falar desde as competências do comprador, que está na linha de frente na contratação de serviços, até a participação do comprador e da área de compras na gestão do contrato, na formalização contratual e nos benefícios que trazem essa participação durante toda a vigência desta parceria com os fornecedores. Papo de Comprador é um programa patrocinado pela Versani Sandrini, pela Level, Soluções Especializadas em Procurement, pela Avipam, Viagens Corporativas e Eventos, e tem o apoio da RC Online. Olá a todos, bem-vindos ao episódio 14 de Papo de Comprador, em que vamos falar sobre a contratação de serviços. E os nossos convidados de hoje são Adriano Croco, Regional Business Director do Grupo Versani Sandrini, Júlio Pinheiro, Gerente de Compras de Engenharia e TI da Claro Brasil, e Eliane Cantão, Head of Procurement na Cummins. Sejam todos bem-vindos. E já emendando a primeira pergunta, eu gostaria de saber de vocês se um comprador de serviços, ele tem que ter características específicas para essa atividade. E se existem diferenças entre os skills de um comprador de serviços para os compradores de MRO, de TI, de máquinas e equipamentos, como vocês veem as competências específicas do comprador de serviços? E eu queria começar com você, Júlio. Eu costumo dizer que o comprador, ele, hoje em dia, muito mais do que conhecer de negociação, ele deve conhecer aquilo que ele está contratando. Antes, a gente recebia uma especificação, ia para o mercado, pedia para os fornecedores colocar preço, definia qual era o mais barato, aprovava tecnicamente e seguia em frente. Hoje em dia já não é mais assim, a gente tem que conhecer aquilo que a gente está contratando. E quem contrata serviço, obviamente que não dá para conhecer todos os serviços que tem numa carteira de um comprador, mas ele deve conhecer principalmente a estrutura de serviço. Eu acho que ele deve conhecer o que está por trás daquilo do custo desse serviço que ele está contratando. E conhecer a estrutura de serviço não basta simplesmente conhecer números. Tem que conhecer a legislação, né? Não dá para se contratar um serviço como se contrata um equipamento, em que define-se a especificação, ele passa ou não passa nessa especificação e simplesmente segue-se com a contratação. Serviço não. Serviço você tem que conhecer a estrutura de preços que está por trás, tem que ter um conhecimento grande da legislação, se você pode contratar, se tem a subordinação, se não tem a subordinação, se você pode terceirizar ou não aquele serviço. E, obviamente, também conhecer a técnicas de negociação. Então, eu acho que, principalmente, o conhecimento do custo do serviço é importante. Bacana. E você, Eliane, o que você pensa a respeito? Bom, primeiro é um prazer participar do Papo de Comprador. Eu concordo com o Júlio, eu acredito que hoje em dia as empresas, antigamente você tinha muito dividido
os times, né, comprador de serviços, comprador de MRO, e muitas empresas não têm isso. Tem o comprador que um momento ele vai comprar MRO, um outro momento ele vai comprar serviços, mas enfim, quando a gente fala especificamente de serviços, você tem que saber exatamente qual é a necessidade do business, né? O que é que o business pede? E outra, o mínimo da legislação brasileira, da regulamentação daquele serviço, o que é que eu posso terceirizar, como o Júlio muito bem explicou, a gente precisa tomar cuidado com a responsabilidade, porque o que acontece, né? Quando você contrata uma empresa terceirizada, principalmente para mão de obra, né? Não é simplesmente você contratar, você tem a corresponsabilidade. Então, eu estou terceirizando um determinado setor. Então, eu como empresa que está terceirizando, está contratando essa terceirização, eu sou corresponsável por isso. Então, juridicamente, trabalhista, regulamentação trabalhista, então isso tudo a gente tem que ter muito cuidado. E eu recomendo, é óbvio que um comprador, ele vai entender de negociação, de estrutura de custo, ele tem que procurar saber o que é que está por trás, como o Júlio bem explicou, de toda aquela estrutura de custo e tudo mais, só que muito mais, né? O que é esse escopo que eu estou contratando? Quanto que ele me custa? Por que ele está custando X mais Y, vamos dizer assim, né? E também o que é que aquele serviço que eu estou contratando, eu posso contratar? Tem uma certificação? Eu tenho que contratar profissionais certificados para aquele determinado tipo de serviço? Então, é entender um pouco mais. E eu sempre digo que o respaldo jurídico é muito importante, né? Toda vez que você vai contratar um determinado tipo de serviço, tenha a sua área jurídica envolvida nesse processo, né? Não só o seu prestador de serviços, mas a sua área jurídica também, para saber se você está fazendo tudo certinho, se você está contratando da melhor forma. Por quê? Porque a contratação de serviços ela tem uma característica específica. Você pode sofrer consequências lá na frente, 10 anos depois, 20 anos depois, principalmente quando a gente fala de mão de obra. Então, é por isso que eu recomendo e sempre busco com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo, a gente tem que sempre estar atento a esse tipo de coisa, porque qual é a consequência que tem daqui no longo, médio prazo, né? Bacana, muito bom. E você, Adriano? Bom, Érica, primeiro obrigado aqui pelo convite, prazer estar com vocês aqui, dividindo aqui esse espaço aqui com gente tão gabaritada aqui, e acho que o Júlio e a Eliana foram super felizes aí nas colocações deles, e do meu lado aqui, principalmente como aquele que muitas vezes está ofertando os serviços, né? É muito bom ouvir essa preocupação de que hoje as compras ou os processos não estão simplesmente pautados na condição de preços, né? E a gente tem visto de maneira muito positiva, muito bacana cada vez mais, as pessoas que estão envolvidas nesse processo tendo um conhecimento detalhado, tendo um conhecimento aprofundado sobre a área de competência que elas estão se envolvendo. E cada vez mais envolvidas com eventos, com feiras, com workshops, fazendo uso de recursos como esses que a gente está aqui tendo a oportunidade de apresentar, para que estejam se capacitando no sentido de que, quando forem para um processo de compra, sejam conhecedoras de todas as variáveis que envolvem esse processo. O segundo aspecto que eu acho que é muito importante, no final do dia, de alguma forma, nós todos somos usuários dos serviços. Em algum momento, ainda que estejamos fazendo esta compra, esses serviços, sejam serviços de mão de obra, sejam serviços terceirizados, eles vão interferir no nosso dia, eles vão afetar a nossa qualidade do trabalho. Então, a gente acaba sendo usuário desse ambiente e é muito importante a gente ter também conhecimento de causa. E, por fim, eu acho que a Eliana comentou de maneira também muito bacana o envolvimento das demais áreas que precisam estar interligadas com essa compra, sejam as áreas técnicas competentes como usuário final, porque elas têm uma participação importante e essa construção ela é conjunta, e saber separar isso simplesmente dos momentos de preço é muito relevante, e também as áreas de apoio e de suporte. Se é uma compra de serviço de mão de obra, de que maneira que o RH e o jurídico interagem com essa área? Se é uma compra de tecnologia, de que maneira que o jurídico e a área de TI interagem com essa área? Então, eu acho que essa compra compartilhada, envolvendo todos os interlocutores, ela é um fator determinante para que ela tenha sucesso e êxito, e depois, na entrega do serviço, todas as áreas usuárias, moderadoras
e aquelas que vão avaliar o serviço possam estar alinhadas com aquilo que foi negociado lá no início do processo. Então, acho que esse perfil ele tem sido cada vez mais importante para essa transformação do modelo que a gente está vivendo atualmente. Legal. Eu vou pegar um gancho, Adriano, que você comentou, né, e colocar uma pergunta, aliás, até para você com uma visão um pouco diferente, né, porque você é um cara que está prestando serviço aqui, né, mas assim, falando para o comprador, né, que tipo de impacto você vê, né, você já comentou um pouco do que você colocou aqui, né, de alguns impactos, mas que tipo de impacto você vê do resultado da negociação depois na gestão do contrato, na relação entre as duas empresas, para que essa relação seja boa durante a execução desse contrato, né? O que essa negociação precisa ter, né? Que tipo de conteúdo ou preocupação o comprador e também o vendedor, né? Pegando o gancho aí na tua posição, deveriam ter, que tipo de preocupação para que depois, na execução, os problemas, caso aconteçam, tenham um caminho de solução fácil. O que você acha? Bacana, André. E aí eu vou fazer aqui um pouco de continuação em relação ao que a gente estava comentando aqui na sequência. Eu acho que o envolvimento desde o início do processo de todas as áreas que vão ter a interação com aquele serviço ao longo da história da relação daquelas empresas, ela é muito importante que ele esteja estabelecido desde o início. Passando pelo que a gente acabou de falar, dos conhecimentos mais técnicos por parte do comprador e não só no âmbito comercial, que ele também é importante no seu momento, mas tendo essas áreas envolvidas, sejam elas quais foram, se forem áreas do âmbito de prestação de serviços ligadas à mão de obra, o RH desde o início é muito importante, a Eliane comentou, as empresas são corresponsáveis nesses processos. Quando as coisas caminham sempre bem, a gente não vai entrar neste mérito, mas se a gente precisar entrar em algum tipo de entendimento futuro, é importante que essa história ela esteja compartilhada desde o início e o desafio ou o problema, na grande maioria das vezes, ele não é do prestador ou do tomador, ele é um problema comum. Então, essa construção conjunta. Então, acho que o impacto ele é positivo na medida em que essa construção acontece a 4, 6, 8 mãos, onde todas essas áreas estão envolvidas. E o impacto negativo é quando, de alguma maneira, essa construção ela vai sendo segmentada por etapas e cada área responsável só entra quando entende-se que é o momento de participação dela. E aí é onde a gente pode ter a criação de alguns ruídos ao longo desse processo e os entendimentos, ou por ausência do conhecimento técnico, ou porque a gente parametrizou a compra muito mais apoiada no âmbito comercial demais, ou talvez técnico demais, porque a gente sabe que o equilíbrio precisa existir. Eu mesmo, como prestador de serviço, não vou jamais defender que isso seja pautado puramente no âmbito técnico. O âmbito comercial ele é super importante. Então, eu costumo dizer que precisa existir um equilíbrio. E buscar o equilíbrio é ter as pessoas que estão ali para protegerem cada um desses pilares envolvidas, para que possam compartilhar os seus pontos de vista, as suas preocupações, e a partir desses entendimentos comuns, a gente tem um contrato saudável para a empresa tomadora, para a empresa prestadora e para uma relação de longo prazo, porque eu acho que isso é o mais importante. Muita gente envolvida, muito capital humano, muito tempo disponível, para que as relações possam ser duradouras e para que elas possam ser sustentáveis. Legal, Adriano. Eu vou passar agora a pergunta para você, Eliane, mas vamos fazer um reset, né? Que agora vamos falar com o outro lado da mesa, né? De quem negocia, né? Como que o fornecedor que negocia é o mesmo fornecedor que presta serviço, mas eventualmente quem negocia não é o cara que gerencia o contrato depois. Como que o agente de compras que negocia pode prover, né, nessa negociação elementos para que a gestão do contrato seja boa para todo mundo, né? Como o Adriano comentou, né? Qual é a tua visão sobre? O Adriano colocou muito bem essa questão de o comercial e o técnico, né? A gente precisa pensar muito primeiramente, custo, qualidade e todo esse pacote dessa documentação, desse processo bem feito, né? Quando a gente fala de custos, você vai ter, principalmente prestadores de serviço no Brasil, e acho que o Adriano vai concordar comigo, existe uma variedade muito grande de qualidade técnica e de preços,
por consequência, né? Então, muitas vezes, quando você está contratando, eu vou de novo na mão de obra, ou então um trabalho um serviço de reforma de um prédio, você tem uma cotação muito diferente da outra de preços, né? Pode ir a fundo, porque ninguém faz milagre, né? Nem caro demais, nem barato demais, esse é o ponto. Então, muitas vezes no Brasil, as pessoas se reinventam, criam empresas, e muitas vezes sem preparo, né? Eu não sou contra a pequena empresa, ao contrário, eu incentivo, participo, gosto de dar negócios para o empreendedor brasileiro. Eu acho que isso é fantástico, porque quem abre uma empresa no Brasil é primeiramente uma pessoa muito corajosa, né? Muito batalhadora, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas muitas vezes, muitas empresas, elas são criadas sem preparo nenhum. E aí você vai comparar aquele serviço com alguém que ali já está no mercado há muito tempo, que tem qualidade, que sabe o que está fazendo, tem expertise naquela área. Então, meu alerta é, quando a gente fala desse bloquinho custo, nós temos que prestar atenção para entender o que é que você está comparando, né? Esse aqui está caro demais, por quê? Esse aqui está barato demais, por quê? Vai a fundo, né? O Júlio comentou no começo, vai a fundo nessa estrutura de custo, o que é exatamente que está ali por trás daquele custo, o que é que foi contratado, que profissionais eles estão escolhendo, está todo mundo certificado, habilitado, seja lá o que for, para aquele escopo que você está contratando. Então, assim, quando a gente fala de custo, esta é a minha preocupação, é meu alerta. Quando a gente fala de qualidade, ela vem atrelada ao custo, né? Você muitas vezes vai contratar um trabalho onde tem a questão de periculosidade, e aí a pessoa não está habilitada para manusear um determinado equipamento. A gente vê, né, acidentes que acontecem, e depois no processo de investigação, acidente de trabalho, e no processo de investigação, chega à conclusão de que aquele prestador de serviço ele não tinha habilitação, ou então estava vencida. Então, todos esses cuidados detalhados, eles têm que ser trabalhados e levantados justamente com a área requisitante, né? Muitas vezes com uma área de segurança do trabalho, ou com a área jurídica, ou com o RH, tudo depende do serviço que você está contratando, né? E, como um bom comprador, como um bom gestor de compras, eu sempre falo, você tem que deixar o processo ali para quem quer que seja ver e rastrear, ver, entender e rastrear, né? Hoje você está aqui, amanhã você está numa determinada nova função, quem abrir aquele processo digital, a pasta lá com os contratos, seja lá o que for, vai falar assim, entendi, aquele comprador fez isso por causa daquilo. Então, isso tem que ser muito claro, muito transparente. E esse cuidado com o balanço entre o custo e a qualidade, ele tem que existir sempre. Então, eu acho que isso define todo o sucesso de uma contratação de serviços. Legal. Júlio, vou passar a pergunta para você, né? Queria ouvir também, agora, da mesma medida, né, que eu enderecei aqui para a Eliane, qual é a tua avaliação, né, em relação ao impacto da negociação, da contratação depois, pode ocasionar na gestão do contrato. O que você acha? A Eliane falou super bem aí com relação às empresas pequenas, né? E a preocupação que a gente deve ter como compradores, como área de negociação, em não nos deixar levar simplesmente pela avaliação comercial. Porque, obviamente que quanto maior a empresa que contrata, mais poder ela tem numa negociação de um contrato. E muitas vezes a gente sabe que o contrato que a empresa, que o comprador ou que o contratante coloca na mesa, simplesmente ele é assinado pelo outro lado e não é nem lido. Por quê? Porque o fornecedor ele quer prestar o serviço, ele quer um contrato, ele quer prestar o serviço, ele quer a receita dele. Então, a preocupação que nós, como compradores, devemos ter nesse momento é fazer um planejamento anterior. Eu acho que a relação contratual de serviço, principalmente, ela deve se iniciar num planejamento. Antes de sentar na mesa com qualquer fornecedor, a gente deve planejar o contrato, planejar o que a gente vai colocar na mesa, planejar o serviço. A gente deve planejar aquilo que vai ser escrito no contrato. A preocupação em tornar um contrato execuível tem que ser muito grande. A gente não deve simplesmente
se ater ao lado comercial. E deve se escrever no contrato, deve se preocupar em escrever no contrato aquilo que a gente vai ou pode encontrar ao longo da vida desse contrato. Acho que foi a Eliane que comentou, Adriano, que o contrato ele não se encerra na finalização do serviço. A gente tem diversas litígios que acontecem mesmo depois do fim do contrato, trabalhistas, fiscais. Então, o comprador ele deve estar atento a isso, ele deve conhecer, eu digo até com um pouco mais de profundidade, todas essas regras que devem ser seguidas, né? Conhecer a legislação trabalhista, onde é que ele deve se preocupar, e não deve deixar isso só para o jurídico. Porque quem senta na mesa de negociação, a maioria dos casos é realmente somente o comprador. Então, ali, ele deve se preocupar em como é que você consegue contratar alguma coisa que o mercado diz que vale 2, você contratar por 1. E muitas vezes você vai ter a vontade de contratar por 1, sem ter a preocupação realmente de que aquilo ali é execuível ou não. E a gente sabe que problemas no contrato não são raros, né? Acho que não tem... Dificilmente você vai ter um contrato que você vai passar... Você vai começar e terminar o contrato sem ter algum problema no meio dele. E a relação contratual, muitas vezes, entre um fornecedor entre parceiros, são relações longas, duradouras, né? A gente não faz um contrato de um fornecedor de segurança para uma empresa, de um fornecedor de limpeza, um fornecedor de construção, que se encerra em 1 ano. Ele é um contrato de 2, 3, 4, 5 anos. E essa relação ela não pode ser pautada somente na parte comercial. Ela tem que ser pautada em todas as regras e leis que regem esse contrato. Então, o que eu entendo é que a preocupação do comprador não deve ser só a parte comercial. Ele deve se preocupar na negociação em ter um contrato que seja execuível, em escrever um contrato que seja execuível e negociar condições que deem a perfeita execução do contrato, que leve do início ao final. Então, o planejamento anterior, eu acho que é super importante. A gente não deve começar a planejar um contrato, não deve começar a escrever um contrato a partir do momento em que se negociou esse contrato, que finalizamos um contrato, finalizamos uma negociação. A gente deve começar a se preocupar antes. Obviamente, que o comprador é parte fundamental nesse processo. Ele deve entrar antes até no momento em que o requisitante, a área, está planejando contratar aquilo ali, ele deve ser convidado para planejar, para entender esse serviço junto com a área requisitante. O que a gente sabe que acontece muitas vezes é receber uma especificação simplesmente tendo que contratar algo em um prazo muito curto, porque o planejamento que foi feito ele levou um tempo, mas sem envolvimento de compras, e na hora que chega em compras, a gente tem um tempo muito curto para encerrar uma contratação, sendo que o contrato, muitas vezes, vai levar 2, 3 anos. Imagina ficar 1 mês, 2 meses numa contratação, depois de planejado durante 4 meses, sem a participação de compras, e o contrato ser executado em 2 anos. É um tempo muito curto. Então, acho que a gente deve, como comprador, sempre trabalhar com as outras áreas para que nós entremos antecipadamente no planejamento dessa contratação de serviço. Isso eu acho que é fundamental. Bacana. Eu gosto muito quando falam de trabalhar, né, desde dos requerimentos passando pela negociação e a elaboração do contrato a 4, 6, 8 mãos, como foi dito, né? Porque eu acho que deixar claro as expectativas de ambos os lados, já desde o início, muito claras, faz com que esse relacionamento ele seja mais saudável, né? A chance de errar é menor, né? Exatamente. A gente fala de KPIs, SLAs e etc. Então, a gente ter essas expectativas de ambos os lados, né? Sem o que dúvida. Nós esperamos do fornecedor e o que o fornecedor também espera de nós, né? Porque tem que ser um relacionamento, ele é recíproco, é sempre muito importante. É aquela história do que é combinado não sai caro, né? Exatamente, André, exatamente. E a gente falou bastante aqui da questão da gestão contratual, né? A gente vai falar agora de um tema um pouco mais específico que acontece em muitas empresas, em que o comprador ele é sacado do processo, né? Ele sai do processo
quando ele termina a negociação, a gente até adiantou um pouco nessa discussão, essas questões, mas ele sai e aí todo o processo vai para uma área jurídica, para a parte de formalização do contrato, da discussão das cláusulas, né? Então, como é que vocês veem se isso é saudável por uma questão, de repente, de conflitos ou de expertises, né? Porque são advogados que entram aí nessa fase, ou não? Deveríamos continuar também na parte das cláusulas e do juridiquês, né? Que a gente fala do juridiquês, o comprador deveria continuar participando do processo. E eu queria começar por você, Eliane. Bom, eu acho que o comprador nunca deve sair do processo, né? Isso varia de empresa para empresa, mas o ideal, porque nós somos, vamos dizer assim, os donos daquele processo, né? O comprador é quem contrata. Então, cabe à área de compras fazer toda essa ligação, essa conexão entre todo mundo. O fornecedor que você está contratando, a área jurídica para escrever direitinho tudo aquilo que precisa ser contratado, o seu usuário interno que está, o seu requisitante, né, quem está pedindo esse serviço, RH, quando de direito, enfim, é um trabalho que ele não termina depois que a gente faz esse processo de contratação. E mesmo nesse caminho onde todo esse texto, toda essa formatação, ela vai para o jurídico, ele tem que voltar para o comprador para depois fazer aquela peneira final. Então, deixa eu entender se tudo que o jurídico pediu para eu mudar, eu posso mudar, né? O requisitante interno, vamos lá, vamos ver aqui. Isso aqui a gente pode escrever, isso aqui a gente não pode. Então, fazer todo esse meio de campo, porque um contrato bem escrito, principalmente onde ele está claro quais são as responsabilidades da empresa que está contratando e da empresa contratada, isso define meio do caminho andado, né? Para você não ter dor de cabeça durante o período em que esse contrato vai ficar vigente. Então, assim, é uma combinação de teoria e prática, porque não só o contrato bem escrito, mas quem vai ser o gestor desse contrato dentro da empresa depois, né? Não contratei, acabou, empresa terceirizada se vira aí, né? Tem que ter um dono dentro da empresa, tem que ter uma voz dentro da empresa. Eu sempre brinco que lá no começo da minha experiência, numa das empresas que eu trabalhei, isso me marcou muito. Tinha um gestor de RH que ele era responsável pelo contrato da empresa de restaurante. Todo dia de manhã, ele dava uma volta no restaurante, logo de manhã, e ele chegava lá, ele sabia o contrato de ponta a ponta. O que servia, se era carne de primeira, carne de segunda. Ele ia lá, ele olhava, ele falava assim, isso aqui não é carne de primeira não, hein? Pode trocar. E a empresa trocava. Então, isso talvez não tanto assim, eu estou levando o caso na brincadeira, mas é um exemplo de um gestor de contratos que acompanha o seu contrato de perto. Então, seja uma mão de obra, um operador de empilhadeira que está andando ali sem capacete, eu vi, deixa eu chamar a atenção da empresa. Assim, estou indo aos extremos para a gente dar os exemplos de que um gestor de contratos, ele tem que acompanhar, né? Então, a gente tem a teoria, então tem a parte escrita, então tem o contrato bem colocado e tem a prática no dia a dia. Então, como é que você, como empresa contratante, faz a gestão e o monitoramento de tudo que está sendo contratado? Será que o meu terceiro está executando exatamente o que eu contratei? Será que está tudo dentro da lei, dentro das normas de segurança? A gente não vai ter problema lá na frente? Então, eu acredito que isso define o sucesso durante, né, do período do contrato. Bacana. E você, Adriana, como é que você vê a participação da área de compras na formalização contratual e, em contrapartida, também a participação da área de vendas, né, na formalização contratual, na análise das cláusulas, na participação junto ao jurídico? Olha, Erika, eu acho que a Helena foi muito feliz aqui nas colocações dela, né? Eu costumo dizer que a área de compras, ela tem um papel de guardião do contrato. Eu acho que é muito importante porque ele tem um papel de contribuição que muitas vezes tem um desafio de imparcialidade grande, porque a gente tem aqui o desafio da área tomadora de serviço,
pela qual a área de compras representou todo esse processo de contratação daquele determinado serviço. E como o Júlio comentou, muitas vezes o desafio de você trazer a especificação técnica escrita, traduzida, daquilo que é a real necessidade de um contrato bastante complexo, às vezes é muito difícil conseguir colocar aquilo de maneira tão objetiva. E quando a gente vai para a entrega, para a operacionalização daquele contrato, é muito comum ao longo do processo a gente precisar fazer algumas adequações, porque muitas vezes em 2, 3 meses você traduzir aquilo que vai ser desenvolvido ao longo de 3, 4, 5 anos, é muito normal e necessário que você possa ao longo do caminho ir fazendo algumas adequações. E aí o papel do comprador durante todo esse processo ele é importante porque ele vai sendo este guardião e, ao mesmo tempo, o grande mediador deste processo. E em cima também do que a Eliane comentou, que eu achei que é muito bacana, do gestor do contrato estar acompanhando se aquelas entregas estão sendo realizadas, e é muito importante. A gente sabe que tem empresas muito sérias, empresas muito idôneas, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que existem os riscos, e é muito importante essa gestão próxima. Da mesma forma, existe também aquele lado que a gente também precisa acompanhar, e muitas vezes eu tive excelentes experiências com compradores que fizeram este papel de mediadores imparciais, quando você precisa realizar uma entrega que não faz mais parte daquele escopo, não estava prevista naquele escopo. Então, é importante também trazer esse cuidado para que você possa equilibrar isso, não só daquilo que eventualmente não esteja acontecendo dentro das condições que foram acordadas entre as duas partes, mas daquilo que também não foi negociado e que eventualmente precisa ser uma entrega, e a gente precisa entender de que forma que aquilo vai acontecer ou não vai acontecer, porque isso pode gerar um desdobramento, até mesmo colocando em risco, às vezes, a vida das pessoas que estão ali, porque não existem as competências técnicas necessárias para a entrega daquela atividade que a área tomadora de serviço precisa. E aí, nesse momento, a contribuição do comprador é muito importante, porque ele vai nos auxiliar no sentido de dizer, esta entrega ela é impossibilitada porque não existem competências técnicas para que elas possam acontecer. Então, esse papel de mediador que eu digo que ele é muito importante para que a coisa possa caminhar sempre de maneira equilibrada. E tem também uma contribuição que eu acho muito válida no final do dia, quando a gente está falando de serviços, e aí eu vou aqui usar um exemplo de mão de obra. A Eliana falou de alimentação, a gente pode colocar segurança, a gente pode colocar o pessoal que opera empilhadeiras, o pessoal de limpeza. No final do dia, a gente sempre tem aí a mão de obra envolvida e tem um produto final por trás dessa mão de obra. Esse envolvimento do comprador vai, inclusive, habilitá-lo quando, nas mais diversas negociações de diferentes contratos, ele vai ter um poder de contribuição muito grande nas diferentes negociações com diferentes players, porque as experiências que ele vai tendo ao longo do processo vão habilitando ele a contribuir para este processo, até mesmo ajudando a própria área tomadora de serviço, que às vezes não teve a visão de um cuidado ou de um ponto de atenção, mas ele, por ter tido esta experiência ao longo de um outro processo, vai poder contribuir para aquele processo, tornando aquele processo muito mais seguro para a empresa, muito mais completo e muito mais saudável. Então, eu acho que essa participação dele é ímpar e ela deve ser preservada. De novo, o juridiquês, como você comentou, Érica, ele tem que existir, ele é importante, né? Eu tenho aqui um valor e um apreço muito grande pelo jurídico, mas eu acho que quando a gente vai para o ambiente já dos advogados e do jurídico, é porque talvez a gente já tenha passado a barreira dos entendimentos que a gente precisa buscar dos equilíbrios. E eu acho que quem tem a responsabilidade e o papel de buscar esse equilíbrio, e tem feito isso de maneira muito assertiva, é a área de compras. Bacana, Adriano. Gostei muito do que você falou também, porque a gente lembra, né, que o comprador, da mesma forma que ele é a porta de entrada dos fornecedores para a empresa, ele também tem o seu papel, as suas responsabilidades em relação ao Supply Relationship Management, né? Então, ele trabalhar essa relação para que e atuar de forma assertiva quando existe esses descompassos, né, entre o que foi negociado e o que está sendo solicitado e etc., é super importante para a manutenção desse relacionamento que deve ser de longo prazo, né? E você, Júlio, o que você pensa aí da atuação, os benefícios, né, da área de compras atuando junto ao jurídico para a elaboração dos contratos? Assim, a área de compras
Esse papel de mediador que o Adriano comentou, eu acho que é a palavra-chave, né? Compras, ele não deve especificar, porque não é o papel de especificar. Compras não deve se preocupar, ou pelo menos não deve ter a preocupação primária de ter uma redação juridicamente correta, escrita com a melhor forma da lei. Compras não deve ter a preocupação de que o contrato vai ser operacionalizado ou o produto vai ser entregue de forma correta, seguindo exatamente aquilo que foi especificado, aquilo que foi acordado. Mas compras deve ter a preocupação de linkar todo esse processo. Compras deve negociar, no momento da negociação, no momento de sentar na mesa, ele deve ter a preocupação que aquilo que ele está negociando, que aquele valor que ele está negociando, que aquelas condições que ele está negociando sejam execuíveis e estejam de forma correta escritas no contrato. Se nós não participarmos da elaboração do contrato, se nós não participarmos das discussões, muitas vezes jurídicas, que vão ocorrer na elaboração do contrato, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse papel de mediador, porque nós não estivemos presentes no resultado, não contribuímos para o resultado daquela discussão. Então, é fundamental que Compras participe da gestão do contrato, não como dono da gestão do contrato, porque as nossas competências maiores, obviamente, não é em gerir um contrato, não é em fazer a gestão do contrato. A nossa competência maior é negociar o contrato, é colocar na mesa as condições comerciais que a gente consegue, que a gente tenha certeza que esse contrato vai chegar ao final e vai ser cumprido de forma correta. Então, a nossa principal contribuição de Compras realmente não é escrever um contrato com a melhor letra da lei. Também não é avaliar, né, se, como a Eliane falou, né, se aquilo que está contratado, se aquele produto que foi contratado para executar um serviço, como o caso do restaurante, se ele está correto, se ele é o produto correto que foi contratado. Mas no momento em que existe alguma divergência, Compras tem que ser acionada. E Compras sempre é acionada, né? A gente sabe que muitas vezes acontece deu um problema do contrato, a gente não está conseguindo resolver. Chama Compras. Em muitos casos dizem até que porque Compras é quem tem o poder da caneta, né? O poder de negociar. E no final acaba que realmente é uma realidade, né? A negociação comercial talvez a parte principal numa relação entre um fornecedor e um cliente. Então, Compras participa. Se Compras tem que participar no momento que dá algum problema, eu acho que ele tem que participar da vida inteira do contrato. Obviamente, entrando na medida da necessidade, mas ele deve participar desde o planejamento, de novo, do planejamento, de entrar, de sentar com o requisitante, de entender o que ele quer, até a finalização do contrato, até a finalização jurídica do contrato, o encerramento do contrato. Então, é importantíssimo que nós participemos disso. A gente não deve abrir mão disso. Compras não deve abrir mão disso. Eu acho que é importante a gente negociar com os nossos parceiros, as nossas áreas dentro das empresas, a gente negociar a nossa participação. Não fazer ingerência em nenhuma área, mas negociar a nossa participação como parte fundamental de um processo de compras e de um processo de vida do contrato, desde o início até o final. Então, Compras deve ser o mediador, não o juiz, mas o mediador. É levar a cabo aquilo que foi negociado e conseguir, muitas vezes, onde um problema se torna um pouco mais sério, conseguir, com a experiência de negociação que nós temos, conseguir que a solução seja encontrada e que atenda às empresas. Não atenda só quem está comprando, mas atenda às empresas. E se atende às empresas, a gente vai conseguir resolver qualquer tipo de situação. Bom, eu queria até fazer um comentário, né? A gente teve um programa aqui que falou de maturidade, né, nas organizações de compras, né? E a gente percebeu nesse programa, aliás, quem não assistiu, aproveita, volta lá e assiste, né?
que, obviamente, as empresas não todas têm o mesmo nível de maturidade. Nesse quesito, algumas empresas, pelo que eu entendi aqui, eu confesso que eu tenho certeza que você também concorda, Érico, que o benchmarking é que o comprador realmente assuma esse papel de negociação do contrato, mas a gente sabe que em algumas empresas isso não é realidade. O comprador para na negociação comercial e depois entra um time jurídico para fechar todo esse acordo, né? Mas a gente, pelo que eu entendi aqui, com o benchmark e também falando de maturidade, da relevância, é importante que realmente o comprador assuma essa função. A gente vai evoluir aqui a conversa para como isso impacta já na gestão do contrato, né, dessa boa negociação, como isso evolui para uma boa gestão. Porém, essa discussão vai ficar para a semana que vem, Érica. A gente vai fazer um break aqui, tem que deixar continua na semana que vem. Então, pessoal, você que assistiu aqui a primeira parte, fica ligado que na semana que vem a gente vai publicar a parte 2 desse bate-papo. Acompanha os nossos episódios, divulga para os seus amigos, ativa o sininho para você ser avisado dos episódios que vão vir e fica conosco. E se você não assistiu os episódios antigos, aproveita o nosso acervo que está lá disponível para você. Até semana que vem. Tchau, tchau.